grande necessidade de hoje é a cura das nações e seus indivíduos. Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Rosilene Sampaio e hoje mais um capítulo desse livro de Ouro de Saint-Germain, A Sagrada Alquimia do Eu Sou. Aqui tá rolando uma série, O Despertar. E o primeiro livro dessa série é esse poderosíssimo do Saint-Germain. E hoje vamos falar sobre o capítulo 5, Cura das Nações, cura para as nações. E aqui no canal já tem os outros 4 capítulos para você acompanhar essa série e também despertar. Então vamos começar. Nesse capítulo, gente, ele fala muito da nossa parte no todo. Nós, como indivíduo, o que a gente pode fazer pelo todo, pelo coletivo, pelas nações. Então vamos entender tudo sobre isso. A grande necessidade de hoje é a cura das nações e seus indivíduos. E ele coloca em parênteses a regeneração. Assim como se ajuda o homem derramando nele a energia radiante através da mente e de seu corpo, e por meio de seu eu sou, preenchendo cada célula em um grau maior de expansão. Pode-se tratar uma nação. Então, aqui ele fala que nós, como indivíduos, nós podemos acessar o poder do Eu Sou em nós, criando essa capacidade de também nos regenerar, como ele fala, né, da cura como um todo, e com isso ajudar o nosso entorno. E vocês vão ver ao longo desse capítulo que é como se você estando bem, o mundo fica melhor. Você se iluminando no poder do Eu Sou, você ajuda outras pessoas também com a sua própria energia. Uma nação é um grande corpo de indivíduos e de criações da natureza. Temos o mesmo poder para efetuar isso, sendo como somos, a presença do Criador individualizada. Então ele fala que uma nação é um grande corpo de indivíduos. Uma nação é o conjunto de um grande corpo de indivíduos. E eu já imagino assim, a nação, por exemplo, o Brasil. Eu vejo o Brasil com um imenso corpo e dentro desse corpo, desse desenho de corpo, vários indivíduos que somos nós. Então ele fala, temos o mesmo poder para efetuar isso. Isso que? Criações. Ele fala, uma nação é um grande corpo de indivíduos e de criação da natureza. Temos o mesmo poder para efetuar isso, sendo como somos, na presença do Criador individualizado. Se você se considera, tem consciência disso, você cria como Deus criador coisas boas para você, se você tem consciência. Agora, se você não tem consciência de que você é um Deus criador, infelizmente você também vai criar coisas não tão boas assim. Então é isso que ele está falando. Quando temos consciência do Deus em nós, a gente vai utilizar essa energia de forma melhor, de forma a ajudar você e a todos. Agora, se você não tem consciência disso, pode ser que você se perca em outras criações que não são boas, vamos dizer assim. Então ele fala que nós, como criadores individualizados, nós temos o mesmo poder de uma nação que cria. Então, a nação como um todo cria uma egrégora
Vocês já ouviram falar que determinados lugares têm uma egrégora. Por quê? A energia dos indivíduos daquela região tem, em média, uma certa vibração, uma certa energia que faz criar certas coisas. Entendeu? É isso que ele está falando. E nós, como consciência individualizada, no poder do eu sou, a gente tem o mesmo poder de criação. Sabemos, pois, que o eu sou está presente em todos os lugares. E quando a consciência se apodera dessa expansão, a energia se lança para atuar em toda parte, tanto nas células do corpo mundial, como nas células do corpo individual. E aqui ele põe como nas células individuais. Então, é o que eu falei no início para vocês. O corpo, que eu dei o exemplo do Brasil, né? Cheio de corpinhos lá dentro que somos nós. Tem uma média de vibração, uma média. É como se calculasse, olha, vamos pegar aqui tristeza, ansiedade, alegria. O que está vibrando mais? A média de tudo isso aqui, vamos dizer, é a alegria. A média desses indivíduos, desse país, é a alegria. Então, as criações, na maioria das vezes, é em termos de alegria. Entendeu, gente? E você tem tanto esse poder para criar junto com essa nação, quanto para criar sozinho. Olha que incrível isso. Fala aqui. Sabemos, pois, que o eu sou está presente em todos os lugares. Em você, eu já falei isso num outro vídeo, gente. Eu não me lembro qual, mas eu expliquei que o mesmo ser divino que há em você, há em mim e há em todos os lugares, em todas as nações, em todos os planetas, em todas as dimensões e realidades. Há somente Deus em nós, que se conecta a todos. Então é isso que ele está falando aqui. Eu sou está presente em todos os lugares, e quando a consciência se apodera dessa expansão, a energia se lança. Você emana para atuar em todas as partes, nas células do corpo mundial, quanto nas suas próprias células. O que ele está falando aqui, resumidamente? Você, quando se apodera desse poder eu sou em você, você é capaz de lançar energias magníficas, tanto para você quanto para o mundo. Olha que poder, minha gente. É muito ouro, né? E eu falei em um dos vídeos que quando eu comecei a acessar esse poder do eu sou com mais afinco, com mais intensidade e também com mais consciência, entendendo o que é e o que não é, através desse conceito, todos somos um, eu consigo ajudar outros espíritos, que o mesmo Deus que há em mim, há neles. E eu também consigo enviar energias boas, amor, luz, luz, amor, que esse termo, amor, luz, luz, amor, é do livro A Lei do Uno, que também tem uma linguagem parecida, né, em termos de todos somos um. Então, eu com a minha energia, que eu me apoderei dessa energia, eu consigo enviar amor, luz, luz, amor, essa energia boa que eu falei para vocês, para outros espíritos que eu sei que estão presos na quarta dimensão, sendo feitos, entre aspas, escravos de outros que têm uma consciência melhor, né? Tem um estado de consciência mais amplo. Enfim, gente, é um assunto bem profundo, mas é para ilustrar para você que eu já consegui ajudar espíritos da minha família que eu sabia por essa inteligência em mim, eu sabia que estava preso. E eu consegui ajudá-los a se libertar de outros, como eu falei, que tem a consciência um pouco mais avançada, que conseguia fazer deles escravos. Vamos dizer assim, Matrix na quarta dimensão, tá? Eu sei que é bem difícil entender para alguns, mas é nesse conceito que eu estou explicando para você. Como num outro vídeo,
eu expliquei que pelo mesmo conceito de que Deus está em mim e está em todas as realidades, e ele é um só, eu consigo acessar outras realidades para de modo a ajudar outros espíritos. E através dessa energia que você pode lançar através de se empoderar do poder do eu sou, você pode ajudar a sua nação. Você pode ajudar o seu bairro. Você pode ajudar a sua casa, o seu entorno. E você pode fazer isso conscientemente ou inconscientemente. Entendeu, gente? Será que vocês estão captando? Porque o livro, ele é um pouco complexo, gente. Se você não tiver um estudo mais avançado e tiver uma percepção mais ampla, você passa batido por essas informações. Como eu fazia. Quando eu ia ler um livro, há 2 anos atrás, por exemplo, eu ia ler um livro de iluminação espiritual, eu passava batido em um monte de coisa. Porque a minha mente não estava naquele nível. Eu estava no nível mental ainda, buscando manifestar casa, carro, apartamento, porque era o estado de sobrevivência que eu estava. E uma coisa que o professor Hélio, ele fala muito, né? Eu sou aluna do professor Hélio já há muitos anos. E uma coisa que ele fala, vai ser difícil você acessar grandes níveis de consciência em termos de iluminação espiritual se você está preocupado com o que você precisa comer. E ele chama isso da pirâmide Maslow, do primeiro degrau, que é a sobrevivência, e do segundo, que é ali as questões, vamos dizer assim, de prazeres. Então, dá uma pesquisada, gente, sobre a pirâmide de Maslow. Mas mesmo eu, por exemplo, mesmo estando naquela época em estado de sobrevivência, eu buscava o espiritual. Mesmo assim. Porque eu sabia que tinha algo a mais. Não é possível a gente vir para esse lugar e ficar correndo atrás do rabo. Não é possível. Isso não entrava na minha cabeça. Mas embora eu tinha que correr atrás da sobrevivência, eu também buscava o lado espiritual. Eu não deixava isso de lado totalmente. Eu estava ali sim, estudando para manifestar uma vida melhor, onde eu não precisasse mais correr atrás de nada, onde poderia vir até mim, né? Que aí é um outro processo de manifestação. E eu também estava buscando tanto a matéria quanto o espiritual. Eu estava ali unindo os dois. E aqui, quando você entende esse processo, você pode também aplicar isso na matéria. Você também pode aplicar esse poder espiritual. Em outros capítulos aqui, ele dá alguns decretos que você pode se manifestar com o poder do eu sou. Então não é uma coisa só a nível de energia, só a nível de iluminação. Não, nós estamos no mundo de matéria. A gente precisa viver da matéria. Então, aqui em algumas partes do livro, que a gente vai chegar lá, ele fala disso também. Mas eu dei só esse adendo para você que por muito tempo atrás eu lia livros dessa natureza e eu não entendia. Foi só depois que eu fui realmente tirando essa coisa da matéria, da sobrevivência, que a minha mente foi se abrindo para o espiritual. Então hoje eu consigo ler isso aqui e entender o que está aqui realmente e aplicar. Então nesse capítulo eu quero deixar para vocês o seguinte: que você é uma consciência individualizada, mas você faz parte do todo. Você faz parte da fonte maior, da consciência, vamos dizer, primordial. E essa consciência primordial que é Deus, que é o eu sou, ela está em todos os lugares, como o livro fala. Lugares, pessoas, dimensões, realidades e por aí vai. Então, é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Se você entender esse conceito, você vai entender o lugar. Eu vou dar mais um exemplo para vocês de egrégora, de conjunto, de você, consciência individual, ligado a todas as consciências como um conjunto. Isso pode ser família,
pode ser bairro, isso pode ser cidade, enfim, você vai adaptar pelo exemplo que eu vou dar para você. Antes, há 2 anos e meio atrás, eu estava morando num bairro e numa casa onde essa egrégora, vamos colocar como esse grupo de consciências, ele vibrava numa determinada média, que não estava sendo mais compatível com a média minha de emanação, de enviar energia, porque como eu falei, eu já estava buscando o espiritual, eu já estava buscando tudo o que hoje já alcancei e ainda quero alcançar. De repente, aquele lugar ele foi ficando insuportável para mim, porque eu estava vibrando numa frequência mais alta de amor, de alegria, de propósito, e o lugar não era compatível com isso. As consciências que moravam em volta. E eu comecei a sentir um grande incômodo de sair daquele lugar, porque é como se a minha paz, aquilo que eu estava buscando com muito amor, eu não estava conseguindo aplicar na minha vida por causa do entorno. A energia era como se a energia do lugar combatesse a minha. E eu estava vivendo em guerra e eu falei, não, eu tenho que sair dessa guerra, eu quero paz. Foi onde eu saí daquele bairro e vim para um outro que era compatível, e estou aqui até hoje, eu amo esse lugar, compatível com essa energia que eu já estava emanando. Amor, luz, felicidade. Entendeu, gente? Quão poderoso é você entender isso? Vamos simplificar como egrégora. Por isso, muitas vezes a gente entra num lugar e a gente se sente mal com aquilo. A gente sente que tem algo, parece que tem algo errado. De repente você conhece uma pessoa, né, do nada ali, e você fala, meu, tem algo errado, eu não sei, eu tô sentindo algo estranho. Por quê? A energia da pessoa que ela está emanando é diferente da sua, então vai dar conflito. Agora, o livro, ele ensina a gente emanar essa energia de dentro para fora, como consciência individualizada, para você ajudar na egrégora, por exemplo, do seu bairro, da sua família. E você pode fazer isso conscientemente, como eu falei que eu faço, até mesmo com os espíritos. Fora com os humanos também que eu faço, né? Eu estou o tempo todo aqui na internet. Estou o tempo todo aqui emanando conhecimento, experiência, amor, luz, enfim, tudo do eu sou para vocês. Então eu estou colocando essa energia minha para fora e vocês aí do outro lado de alguma maneira estão sentindo isso. Entendem, gente? Então vamos orar, emanar luz para as nações, não só a sua, como outras, como ele falou. Deus é um só e está em todos os lugares. Agora, uma outra parte aqui do livro, ele fala o seguinte: aqueles que vêm à nossa casa merecem a proteção divina que gostais de dar-lhes. Eu sugiro que, uma vez por dia, carregueis a atmosfera de vossa residência com pura energia alerta e radiante, ou seja, com a poderosa presença eu sou, para que não entrem em vossa casa nem alimento, nem presenças indesejáveis. Envolvei vossas visitas no manto quântico de presença eu sou. Porém, não forceis estas coisas em pessoas que não as pediram. Livre-arbítrio. Né? Então ele fala assim, gente, quem vai até a sua casa precisa sentir essa energia alerta e radiante do Todo-Poderoso, da magna presença eu sou. Então ele fala, uma vez por dia, emane essa alegria, essa energia divina pela sua casa, e quem entrar vai sentir essa energia que você emanou. Só você não pode forçar quem não quer. Quem não quer essa energia, sinto muito, né? Porque, como ele falou, não forceis estas coisas às pessoas que não as pediram. A gente não deve forçar nada, a gente tem que deixar
livre, porque Deus é liberdade, mas você pode emanar, você pode enviar amor e luz. Agora, se para quem você está enviando não quiser receber, não for da vontade, tá tudo bem, porque somos livres para querer ou não isso. Bem, gente, esse foi o capítulo número 5. Espero que vocês tenham gostado, tenha feito sentido, tenha trazido mais a luz da consciência para vocês. E eu te aguardo aqui no próximo capítulo desse livro da série O Despertar. Beijos, queridos. Tchau, tchau.